Vamos falar nesse vídeo agora um pouquinho sobre o filo dos plateumintos, tá bom? Chegamos nos filos dos vermes, tá? Os plateumintos e os nemateumintos são filos ali vizinhos, tá bom? A gente vai continuar aquela escalada evolutiva que eu falei para vocês lá nos cnidários, tá? Nos poríferos também. Então a gente vai vindo do mais simples para o mais complexo. Agora chegamos nos plateumintos. Depois deles nós veremos um pouquinho sobre os nemateumintos também, que são outro grupo de vermes, tá legal? Mas agora nesse vídeo aqui nós iremos falar sobre os plateumintos. Eu dividi esse vídeo em duas partes, tá? Na primeira parte nós vamos falar sobre essa morfologia geral, tá? Eu deixei a parte 2 do vídeo só para falar sobre a sua classificação, tá bem? Então, plateumintos, começando logo aqui com a palavra, né? Plateumintos, ela significa verme achatado, tá? Mintos é vermes e platel, também de plates, lá do grego, que significa achatado. Tá? Caramba, começou uma chuva agora aqui. Neste filo, eles são achatados dorso-ventralmente, tá? Então, eles são achatados da costa para a barriga, tá? Imaginem essa situação aí, tá? Então, são, assim como mostra aqui as figurinhas, tá? Aqui do dorso e ventralmente, então eles são achatados dessa forma. Alguns podem ser de vida livre, como são as planárias, aqui essas coloridas, e outros são parasitas, tá? São endoparasitas, eles se desenvolvem dentro do hospedeiro. No caso aqui, nós temos a figura de uma tênia, tá? Que está no intestino de uma pessoa, está se desenvolvendo aqui. A gente vai falar sobre elas nos slides seguintes, tá? Mais ainda na parte 2, quando a gente for falar de classificação dos plateumintos. Falando sobre a morfologia e a fisiologia deles, começando aqui, eles são animais triblásticos, tá, gente? Olha só, animais triblásticos. Lá no embrião, onde está se desenvolvendo, formam-se os três folhetos germinativos, o ectoderme, mesoderme e endoderme. Lembrando que lá nos cnidários, eles formam apenas dois folhetos germinativos, que são chamados de animais diblásticos, tá? Nos cnidários, que eram o ectoderme e o endoderme. O mesoderme não aparecia ainda. Aqui nos plateumintos já aparece já essa informação, tá? Essa característica. Já é uma novidade evolutiva em relação ao filo anterior. Tá? Então a gente vai notando aí algumas características que não existiam antes. Então aqui nessa figura mostra, nós temos uma planária, foi um corte aqui transversal nela. Nós temos aqui bem no centro o aquêntero, que é a cavidade digestiva, que nós iremos falar também mais adiante. Essa parte mais externa representa as estruturas que se originaram do ectoderme, tá? A parte interna do endoderme e essa parte do meio aqui, o mesoderme. Os animais de vida livre eles vão apresentar uma cefalização, olha só, uma outra característica aqui, tá? Uma cefalização em que nós iremos encontrar na região anterior uma estrutura que lembra uma cabeça, tá? Uma estrutura que vai lembrar uma cabeça. Então aqui já acontece uma cefalização, uma centralização do sistema nervoso. São indivíduos acelomados, não possuem celoma. O celoma é uma cavidade que se origina no mesoderme, então eles não possuem essa cavidade ainda, tá? Eles não evoluíram para isso. Nós iremos encontrar essa característica, tá? Os celomados, animais celomados, tá? Propriamente dito, só nos equinodermos e nos vertebrados, tá? Os mais evoluídos. São animais protostômios, eu coloquei essa figurinha aqui só para lembrar que protostômio, o que significa isso na realidade, tá? Os animais são animais que, quando ele está se desenvolvendo lá na forma de gástrula, ele vai ter um orifício aqui, tem um aquêntero, tá? Que vai se desenvolver na cavidade digestória, e tem um orifício aqui que nós chamamos de blastóporo. Nos animais protostômos, esse blastóporo ele vai dar origem à boca, tá bom? E são os animais menos evoluídos. Tá? Os mais evoluídos nós iremos chamar de deuterostômios, em que esse orifício aqui, tá? Esse blastóporo, ele vai dar origem ao ânus. Tá bom? Então, mas aqui no caso dos plateumintos, tá? E dos nemateumintos, que eu vou falar mais adiante, são animais protostômios, porque esse orifício vai dar origem, esse blastóporo vai dar origem à boca, primeiramente. Tá legal? Então, essa aí é outra característica. Eles apresentam simetria bilateral, tá, gente? Então, aqui tem um corte aqui longitudinal nele, em que divide o indivíduo em duas partes iguais, tá? Ou quase iguais, idênticas. O que isso permite aqui para o animal, tá? Isso aqui vai proporcionar para ele uma cefalização, tá? A formação de uma cabeça, tá? E vai facilitar os seus movimentos. Tá? Então é uma característica evolutiva
Tá? Em relação à simetria radial, tá? A simetria bilateral, ele permite um melhor movimento desses animais, tá? E também a formação de uma região anterior que formará ali a cabeça. Outras características dos plateumintos, os indivíduos de vida livre vão apresentar uma substância, tá? Um muco na sua epiderme, que vai facilitar a sua locomoção, tá? Que vai permitir que ele tenha menos arrasto ali no ambiente que ele está, e essa locomoção vai ser realizada com a ajuda de cílios, que é o caso das planárias. Nos parasitas, existe uma cutícula sobre a epiderme, tá? Uma camada que vai proteger esses indivíduos contra as enzimas digestivas, porque esses animais aqui eles vão ficar geralmente no intestino do seu hospedeiro, tá? Ali há uma liberação de enzimas para a digestão do alimento. Tá? Então, no caso, ele se protege dessas enzimas através dessa cutícula que ele produz, tá? Que ele secreta. Nos animais de forma livre, a cabeça possui uma estrutura chamada de ocelos, tá? São olhos primitivos que eles têm a capacidade de identificar a claridade, tá? A presença de luz. No caso dos parasitas, a cabeça ela pode apresentar ventosas ou ganchos de fixação. Tá? Eles ficam ali aderidos à parede do intestino, tá? Sugando o sangue da pessoa, tá? Então essas ventosas e esses ganchos servem para essa fixação aí desses indivíduos. A digestão dos plateumintos, os animais de vida livre eles são carnívoros, tá? Eles vão se alimentar de outros invertebrados, tá? O seu tubo digestório ele vai ser incompleto, só vai ter a boca, tá, gente? Só vai ter a boca aqui, não vai ter uma outra saída, tá? Então ele não tem ânus. E a boca, ela vai, uma característica interessante aqui, a boca dos plateumintos ela vai se protrair, tá? Ela vai se alongar, como nessa figurinha aqui. Tá? É bem assustador a gente ver uma imagem dessa, tá? Se tivesse a oportunidade de ver uma imagem dessa ao vivo, seria bem esquisito, né? Então as planárias, elas têm essa característica aqui, da boca se protrair para capturar o seu alimento. Os alimentos vão entrar aqui pela boca. A cavidade digestória ela é distribuída por todo o corpo, perceba bem que ele é bem alongado, tá? E até ramificado um pouco, tá? Então esse tubo digestório ele é bem longo durante todo o corpo do animal. Essa digestão acontece extracelular, as enzimas são liberadas ali nessa cavidade, e também intracelular. As micropartículas elas vão entrar nas células aqui do tubo digestório e elas vão terminar de ser digeridas, tá bom? Os resíduos são eliminados pela boca porque só tem um orifício. Então o alimento entra pela boca e os resíduos saem pela boca também. No caso dos cestódios, tá, gente, que é o caso das tênis, que se encontram no intestino das pessoas, elas não possuem tubo digestório, tá? Porque ela vai se alimentar diretamente do sangue do seu hospedeiro. Então ela não precisa estar digerindo o alimento. Tá? Ela já pega os nutrientes do sangue do hospedeiro. Tá bom? Então é assim que acontece a digestão nos plateumintos. Falando um pouquinho mais sobre a respiração e a circulação nesses animais, a espessura do corpo dele ele é bem delgado, tá? É um animal achatado dorso-ventralmente, como eu falei para vocês, então ele não tem uma espessura muito grande. Isso facilita a distribuição de substâncias pelo seu corpo por difusão. Lembrando que esse transporte por difusão é feito célula a célula, né? Então, com isso, o gás oxigênio vai ser absorvido pela pele dele aqui, tá? Vai ser distribuído por todo o corpo, ele atinge rapidamente lá o centro do indivíduo, tá? Atinge todas as células, porque ele é bem achatado. Então o gás oxigênio entra aqui pela pele e o gás carbônico também, ele sai ali pela pele também. Então isso caracteriza uma respiração cutânea, lembra muito lá da respiração nos sapos, tá? Que eu vou falar lá nos vertebrados. Então isso aqui é um tipo de respiração cutânea direta. Não existe nos plateumintos um sistema respiratório circulatório, como já foi dito aqui, e a cavidade digestória é que distribui o alimento pelo corpo. Então eu coloquei essa figurinha aqui só para a gente lembrar que o tubo digestório ele é alongado, tá? Ele compõe todo o organismo do indivíduo, ele ainda é ramificado. Então o alimento fica sendo digerido por toda essa cavidade aqui, tá? Então automaticamente ele vai ser distribuído por todas as células, para todas as células do corpo, tá? Esses nutrientes. Tá? Então ele funciona ali, o sistema digestório, ele funciona como se fosse um sistema circulatório também.
tá? Mas ele não tem um sistema circulatório propriamente dito, tá? Diferenciado. Tá? E o sistema respiratório acontece dessa forma aqui. Tá? Ele consegue respirar através das partículas do gás oxigênio entrando ali pela epiderme. A excreção nos plateumintos, a amônia é a substância nitrogenada metabolizada, tá? Lá das proteínas que sofrem oxidação, tá? As proteínas são quebradas e ela é eliminada também por difusão através da superfície do corpo. Tá? Lembra lá, pessoal, a difusão, transporte por difusão é célula a célula. Além desse transporte por difusão, o excesso de água e de outros metabólitos que são originários do metabolismo celular, lá, os resíduos, eles são eliminados por células especializadas, tá? Chamadas de solenócitos, que possuem apenas um flagelo, ou com células que possuem vários flagelos, chamadas de células flama. Tá? Então o que acontece? Aqui tem um esqueminha bem simplificado. Os resíduos eles vão entrando aqui nessa estrutura, tá? E esse flagelo ele começa a se contrair e vai encaminhando esses resíduos para esse túbulo excretor. E esse túbulo excretor tem um poro, tá? na superfície do corpo, tá? Por onde essa excreta ela vai ser eliminada. Tá bom? Então eles estão espalhados por todo o corpo e realiza essa excreção desses metabólitos aí. Tá legal? Essas estruturas elas são chamadas de protonefrídeos. Tá? É um rim bem primitivo ainda. Tá? Então eles são chamados de protonefrídeos porque tem uma estrutura que é aberta e a outra que é fechada. Tá bom? Então isso aí nós encontramos nos plateumintos. O sistema nervoso, a coordenação dos movimentos aí desses animais. O sistema nervoso deles é bem mais evoluído do que os cnidários, tá? Que vai lhe conferir uma melhor coordenação para os seus movimentos, são movimentos mais complexos até. Como que ele faz isso? Tá? Existem quimiorreceptores na região lá da cabeça, tá? Que lembram uma cabeça primitiva, e eles vão assimilar a presença de substâncias químicas úteis ou nocivas para ele, tá? Então ele consegue perceber aqui no ambiente em que ele está, tá? Se aquilo é útil ou é perigoso para ele. Existem dois gânglios cerebrais aqui nessa região que são ligados a cordões nervosos. Então ele percebe as informações do ambiente e ele manda conforme essas informações aqui para o cordão nervoso o que ele precisa fazer. Existem os ocelos que eu falei para vocês lá no comecinho. Isso aqui é uma estrutura bem mais detalhada sobre os ocelos, tá? Eles têm esses nervos fotossensíveis aqui, tá? Esses neurônios fotossensíveis em que eles conseguem detectar a presença de luz, tá? Então ele consegue se locomover ali percebendo a presença de luz no ambiente. Então assim que ele coordena aí os movimentos complexos aí do seu corpo. Falando um pouco sobre reprodução dos plateumintos, eles podem se reproduzir tanto assexuada quanto sexuada. Tá? Aqui na reprodução assexuada eu coloquei que eles podem se reproduzir por laceração, fissão ou fragmentação. Pessoal, isso aqui é tudo a mesma coisa, tá? Se cair de repente aí uma dessas palavras, significa esse mesmo processo aqui, que consiste na regeneração de partes do indivíduo, originando outros, né? Então aqui na figurinha é bem esquisito isso, tá? Você pega uma planária, corta essa planária em vários pedaços. Cada pedaço da planária vai originar um novo indivíduo, tá? Então isso aí caracteriza a reprodução assexuada por fragmentação, fissão ou laceração, tá bem? Então isso aqui só para a gente lembrar, a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, eu coloquei aqui duas formas, tá? A primeira forma, ela pode acontecer como uma fecundação cruzada ou fecundação recíproca, em que ambos os indivíduos são fecundados porque eles são hermafroditas, tá? Eles têm os dois sexos no mesmo indivíduo, chamados de monóicos, só que eles não conseguem se fecundar sozinhos, então precisam de um outro parceiro, tá? Então acontece aí a fecundação cruzada. O ovo origina uma nova planária, tá? No caso dos indivíduos de vida livre aqui, tá? Isso aqui nós chamamos de desenvolvimento direto. Nos parasitas vai haver formação de larvas, tá? Que caracteriza um desenvolvimento indireto aqui. Tá? Então aqui só uma
um esqueminha bem simplificado deles, tá? Que tem duas planárias copulando. Não existe isso de macho e fêmea, tá? Elas são hermafroditas, então elas têm os dois sexos no mesmo indivíduo. Tá? O que acontece? Ambas vão ser fecundadas, tá? Pode ver que tem aqui nessa planária os testículos representando a parte masculina e aqui nós temos a vagina, tá? Caracterizando aqui a parte feminina. Tem o oviduto, tá? Que carrega ali para o poro genital, onde acontece a fecundação. E aqui o esqueminha, tá? Do ovo, tá? No ambiente. O ovo eclode e já libera uma planária jovem, caracterizando aqui um desenvolvimento direto. Não tem aqui metamorfose. E existe um outro tipo de reprodução sexuada, no caso aqui nas tênias, tá? Que são parasitas. Essas tênias elas têm um corpo bem alongado, tá? Elas são feitas de pequenas partes, de pequenos anéis, que nós chamamos de proglótides, e cada anel desse ele vai ter um útero, testículos, ovários e outras partes do sistema, tanto reprodutor quanto feminino, tá? Porque eles são hermafroditas, como eu falei. Dessa forma eles conseguem fazer a autofecundação. Tá? Ele mesmo consegue se fecundar aqui, não precisa de outro parceiro. Tá? Então, cada anel desse aqui, tá? Cada proglótide vai ter essas estruturas. Imaginem aí uma tênia no corpo de uma pessoa, né? O quanto de ovos que elas vão liberar, tá? no ambiente. Tá? O que acontece? Quanto mais próximo da cabeça, tá? Essas proglótides, elas ficam mais jovens. Quanto mais distante, ela vai ficando mais madura e aí acontece a fecundação, tá? Acontece a fecundação nessas estruturas. Essas partes menores aqui é a parte do sistema reprodutor masculino. Aqui tem o útero, tá? Aqui tem o sistema reprodutor feminino. Acontece a fecundação e os ovos crescem aqui no útero, tá, gente? Aqui tem já um exemplo de um útero desenvolvido repleto de ovos. Aí o que acontece? Quando chega na extremidade dessa tênia, ela vai se soltar, tá? Ela vai liberar essas proglótides aos poucos e ela vai ser eliminada nas fezes. Chegando lá nas fezes, a pessoa elimina as fezes, tá? O hospedeiro, no caso, elimina as fezes. E lá ela eclode e libera as larvas, tá? Lembrando que isso aqui, nos parasitas, ela é um desenvolvimento indireto, tá? Passa por um estágio larval. Tá? Então é assim que funciona a reprodução nos parasitas, no caso, que é chamada de reprodução sexuada por autofecundação. São algumas informações sobre a morfologia e a fisiologia dos patelmintos, tá, gente? Então essa é a parte 1. Tá? Espero que tenham gostado aí do vídeo.